Bom, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui com a Maria Antônia Novikov, nossa primeira convidada do Diálogos do Espaço Ser. Estamos muito felizes com a presença dela e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a violência nas escolas, que é um desafio para pais, alunos e professores. Maria Antônia, é com você a palavra agora. Olá, eu sou a Maria Antônia, sou pedagoga, psicopedagoga, terapeuta sistêmica e orientadora educacional. Ocupo essa função há muitos anos dentro de escolas e é uma honra, né, receber o convite e falar de um tema tão importante. Então vamos lá. A violência nas escolas, desafios para alunos e pais, alunos e professores. Se nós olharmos agora que diante de tudo isso que está acontecendo no mundo e recentemente no Brasil, começaram vários estudos. Os estudos não são agora, mas agora ficou mais intenso. Desde que começou o primeiro massacre, as pessoas começaram a se perguntar o porquê. E mais de 20 anos, nos últimos 20 anos, aqui no Brasil nós tivemos 23 casos. E aí nós perguntamos o que levou essas pessoas a chegar a este ponto. E para clarear um pouco a nossa condução, a nossa conversa, a nossa reflexão, trago algumas notícias. Então, pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, coloca o Brasil entre um dos dos índices mais altos de violência nas escolas. Também por esse órgão, né, que a sigla é OCDE, coloca o Brasil nesse ranking, e que antes nós éramos tidos como um país pacífico, mas diante dessa globalização toda, nós não ficamos isentos desta violência. E as pesquisas também demonstram que nas escolas o ambiente é propício para que aconteça a violência, porque é um encontro de raças, de nível social, diferenças de pensamentos, as culturas, e todo mundo se encontra no mesmo espaço onde existem as discussões e os conflitos. A intimidação e o bullying. 28% dos diretores escolares, eles dizem ter testemunhado esses conflitos e os estados de violência que nós estamos vivenciando. É o dobro da média dos últimos anos. Então nós estamos avaliando que nesses últimos 20 anos a média de violência e de casos se tornaram muito piores do que antes. Abuso verbal. Abuso verbal acontece como, né, esse abuso verbal? Falar de porcentagem, dos professores que reclamam, dos professores que têm sido intimidados, dos problemas que acontecem entre alunos e às vezes entre os próprios colegas. Então não é só no nível de aluno com aluno, a direção, como se trata esse professor, os pais, é uma sociedade, é um caminho, é um lugar, aliás, desculpem, é um lugar
onde é muito propício, porque cada um quer defender a sua linha, o seu querer. E isso nós estamos encontrando muito nas escolas. Porque a defesa... Né? Culturas diferentes, tudo, né? E eu quero a minha verdade. Não é o que a escola quer. Sim. Não é o que a lei está definindo como conteúdo, a forma didática, as estratégias utilizadas, dias de eventos, tudo é questionado, né? Tanto pelos alunos, quanto pelos professores, quanto pelos pais. Se existe esse conflito entre os alunos, também há os questionamentos. Então, essa discussão, ela começa de uma forma muito implícita, ela não é explícita. Hoje nós estamos vendo essa discussão ampliada, os movimentos, as agressões, esses casos todos que nós vimos recentemente, de uma forma mais generalizada, mas isso já começou, não é agora, porque na calada da noite, nas vontades, nos desejos de cada um, sem olhar pela coletividade, pelo todo, essa violência começou de uma forma muito sutil, e nós veremos daqui para frente. E também há a normalização. Como que eu penso nesse bullying? É coisa de criança. Não é nada. O que tem rir? Zoar com o outro, desqualificar o meu colega, competir com o meu colega. Se o grupo de adultos pensa assim, estimula. A criança vai... Nós temos uma forma de pensar. Então, se a família pensa do mesmo jeito, a escola pensa do mesmo jeito, o aluno ele vai ficar fortalecido por esses valores. Quando cada um pensa de um jeito, não há fortalecimento nos desejos e para atingir os objetivos. Então, quando pais, escola e as próprias crianças acham que as provocações, os conflitos, as agressões faz parte do dia a dia, é uma visão de normalidade. Banaliza, né? Banaliza e nós perdemos. Né? Nós perdemos para chegar neste ponto que nós estamos morrendo de medo. Porque as crianças estão assustadas, as famílias estão assustadas, as escolas estão tentando se adequar, mas também tem um limite de ação. Por mais segurança que você tenha e todas as sugestões que uma escola recebe, coloca detector de metal, coloca isso, vamos vistoriar mochilas, tantas ideias. Aí eu me pego pensando, como uma criança de 7 anos vai entrar numa escola com um detector de metal na porta, não tem um significado. O que essa criança vai sentir? E aquele adolescente que nem pensa numa situação dessa, todo dia passar por aquele espaço. Aí ele esqueceu algo que vai apitar. Imagine a sensação, é a nossa sensação quando nós estamos em loja, no banco, né? No banco, aeroporto. Você se sente contraventor. Um contraventor, né? Agora imagina uma criança passar por essa situação. Triste, né? Então, as ideias estão aí, mas o que a escola vai fazer? O que a família vai fazer? O que o professor está fazendo? Então, é uma mudança de pensamento coletivo que nós temos que ter. Não é colocar grades nas escolas, tem algo muito atrás disso, é isso que eu quero trazer para vocês, este ponto que eu quero trazer para vocês, para que nós consigamos entender o que está acontecendo hoje. Em primeiro
primeiro lugar, temos... Pode trocar o slide, por favor? Em primeiro lugar, precisamos entender que há uma diferença entre o que é um conflito, o que é uma agressão verbal e física e o que é o bullying. O conflito, eu não gosto de você, eu briguei com você hoje você não é minha amiga, não, mas amanhã eu sou, porque a criança é assim. Quando nós fortalecemos esse lugar do conflito, nossa, a criança é valorizada. O meu filho não quis, ficou sozinho ontem porque o melhor amigo não quis tomar lanche com ele. Mas só foi aquele dia. Tem as mediações e amanhã a criança volta ao normal. Quando você supervaloriza o conflito vai virar uma bola de neve, né? E o conflito ele é tratado imediatamente com professores, pais, os alunos, os pais fortalecem, a criança se torna resiliente e amanhã é um novo dia. A agressão, porque a criança não sabe resolver conversando, ofende verbalmente ou fisicamente, são fatos isolados. O bullying ele é retratado quando as ações são feitas diariamente, aquela pessoa, aquela mesma criança, então desqualifica, ofende, porque é patrono, porque é gordo, e sempre. Aí é caracterizado o bullying. Então, os conflitos, eles precisam ser tratados imediatamente. As agressões verbais, as agressões físicas também precisam ser tratadas. E as crianças ser acolhidas, porque quem agride também precisa de acolhimento. Precisa de acolhimento. Às vezes mais do que quem é agredido, né? Quem pratica o bullying também precisa, porque o que tem por trás? O que tem por trás desta agressão? O que ele tem recebido para ele tratar o outro? Às vezes é apenas uma família que gosta de brincar, de zoar. E naquele contexto, naquela família faz todo sentido, porque todo mundo é daquele jeito. Mas para uma outra família, aquela brincadeira não faz sentido. Então você tem que avaliar o nível social, o contexto que é, se aquela família precisa de orientação, se aquela criança também não está sofrendo bullying no seio familiar. Porque muitas das vezes o bullying começa dentro de casa, não é na escola. É o irmão que desqualifica, é o primo que obriga a algumas situações, rituais de passagem, né? Porque é pequeno, porque é isso, porque é aquilo. Aquela criança está passando pela situação de bullying e ele vai repetir na escola, ele vai repetir no meio social, no clube, onde ele estiver. E se não for tratado, se não for orientado, vai perseverar, vai aumentar e vai normatizar e alguém vai colher os frutos desta dor. E às vezes não é agora, não é nesta fase que a criança não fala tudo, que não sente, e pode ser no futuro. Então a escola, família e os professores que estão ali na sala de aula percebendo, você sente a mudança comportamental. Você precisa ter essa perspicácia de sentir os movimentos, as mudanças que os alunos trazem. Aquele que ofende e ofendido, né? Ou aquele que agride e aquele que recebe a agressão. O que pratica o bullying e aquele que está sofrendo as consequências do bullying. Antônia, talvez, pensando no que você está falando, eu tenho a sensação que em muitos casos de violência na escola pode ter se iniciado no bullying e isso se normatizou e virou um prazer, sabe? Eu acho que tem casos que viram prazer, né? Agredir, né?
fica tão normatizado que é um prazer e aí cresce do tamanho de uma ameaça, de uma coisa assim. O bullying, ele se caracteriza, a definição dele é o uso do poder. Eu tenho que me sentir grande perante você. Eu tenho que te desconstruir para que eu seja muito maior que você. E aí vem as situações de prazer mesmo. É o prazer em deixar o outro numa situação de vulnerabilidade. O outro precisa sofrer para que eu me sinta bem. Eu sinto prazer no sofrimento do outro. Né? Eu não sou psicóloga, né? Para as psicólogas de plantão aqui, pode virar uma psicopatia, né? Desse prazer de ver o outro sofrer, do sofrimento do outro. A imagem, não sei se a imagem anterior, mas a criança, a criança, não dá para ver, a criança, ela dá um sinal. Então, se tem pessoas numa festa, numa sala de aula, num pátio, vê uma criança sentindo acuada, ela fala para. Ela tem movimentos corporais que você pode ler, que ela está pedindo socorro. Então, a atenção dos adultos e de quem olha para essa criança é de suma importância. Dentro dos consultórios, as falas a voz que essa criança traz, que esse adolescente traz, o que tem um olhar atento. Tem que ter um olhar muito atento de todos nós, que é um trabalho, ele se enraiza, né? Ele sistematiza. E aí eu não falo, que eu não falo, e a dor vai crescendo. Quando ficamos sabendo, isso já está acontecendo há meses, há anos, e não foi falado, não foi verbalizado pela criança, pelo adolescente, pelo próprio adulto. Porque nas empresas também acontecem as questões de bullying, de abuso de poder. A questão da violência contra os professores, né? Porque antes o professor falava que nós que temos, né, esse caminho maior aqui dentro de atendimentos, já passamos por dentro. Eu estou em escola e vocês têm toda essa trajetória. Mudou-se muito, né? A valorização do respeito, o respeito. Né? O que o professor falava era lei. Hoje ele é questionado o tempo todo. Você anota, claro, que todo mundo comete erro. E o grave é que ele está sendo questionado pelas famílias e pela própria escola. Porque a escola quer atender as famílias, então uma família fala que o professor isso, aquilo, a escola vai lá e fala, olha, você isso, aquilo. Então a pressão que o professor sofre atualmente é dos dois lados, né? Três lados, né? Dos alunos, da família e da escola, da própria escola. Né? Eu falo muito do acolhimento, né? Em todas as situações, tanto o professor quanto aluno e famílias, primeiro você acolhe e dá suporte. Porque se você colocar esse professor, jogar ele na boca dos leões, a culpa é dele, não. Ele precisa ser orientado. Sim. Claro que se não se adequar é outra coisa, mas a escola fazer esse papel de suporte, de dar, eu falo um pouco mais à frente, esta cobrança. Mas o professor precisa de acolhimento, da mesma forma que a gente fala de acolhimento com o aluno. Ele precisa de suporte emocional. É o ser humano, né? É o ser. Todo mundo precisa de acolhimento. Essa Sage, ela é muito boa, né? Nossa, no meu tempo, isso era punido como uma boa surra. Olha o que a criança responde, né? Legal, pai. Vamos pegar o professor na saída?
já entendeu que a surra é no professor, né? É no professor. Então, o quanto que esse professor está desqualificado pela sociedade. E aqui o que eu falei também dentro das empresas. Sim. Porque como que eu trato o meu subordinado? Desqualificando, acolhendo, acusando, e isso em todas as relações. Nós não estamos falando do bullying, ele está sistematizado na sociedade. E a minha proposta é de convidar a todos a rever essa sistematização e tirar né, o melhor dessa experiência e transformar esse caldo, esse gosto azedo desse limão, né, que nós estamos chupando, numa limonada que nos faça se sentir revigorados, aprender com essa situação toda e conseguir reverter esse quadro que nós estamos vivenciando. As origens da violência. Nós podemos ter, não estou taxando, porque às vezes tem famílias disfuncionais, eu falo que pé de uva que nasce jaca. Porque às vezes a família é tão disfuncional, mas a criança ou adolescente consegue se diferenciar daquele contexto todo e forma uma nova história. Mas, infelizmente, a família, ela é onde tudo se aprende, é onde tudo... É o ponto mais forte, É, né? O ponto mais forte, é onde eu aprendo, que eu como uma terapeuta sistêmica, o sistema está enraizado, nós temos memórias genéticas, então o meu avô fez, o meu pai fez, o meu bisavô também fez. E aí eu estou sentindo, isso tudo está reverberando socialmente no meu modo de ser. Então, às vezes, quebrar um padrão sozinho é muito difícil. Precisa de um processo terapêutico intenso, um querer se enxergar. E é um processo, às vezes, muito individual, muito sozinho, dolorido, para você poder enxergar essas dores. Mas e a criança? Isso nós estamos falando de adultos. E as crianças, né? Como que as crianças, elas reagem dentro de um contexto opressor, de uma família que pode estar envolvida com tragédias, com violência, com o alcoolismo e tantas psicopatias, pais depressivos que não conseguem exercer o cuidado com seus filhos, crianças abandonadas com os pais morando dentro de casa. E nós também temos um outro lado. Nós temos um outro lado de uns pais querendo, os pais atuais, vamos chamar assim, eles querem se diferenciar da educação que tiveram. Então eles falam, eu não quero repetir o que os meus pais foram comigo. E o que eles fazem? Libera tudo, deixa tudo, porque não pode. Eu não posso ver o meu filho frustrado. Eu resolvo todos os conflitos pelos meus filhos. Quando eu vou resolvendo pelos meus filhos, ele vai perdendo autonomia. Aí ele não sabe dar limite para o coleguinha que falou, olha, você é um gordo. Falou, olha, eu sou gordo, sou mesmo, e aí? Não quero fazer regime agora, eu adoro comer. Você acaba com a pessoa, mas a hora que você fala, pronto. Como que essa criança está fortalecida para a primeira crítica, para a primeira frustração, para a primeira nota baixa, porque vai ser chamado de burro pelo colega porque não tirou uma nota legal. Como você se posiciona? Essa falta de posicionamento, essa falta de autonomia gera mais conflitos, porque as crianças estão indefesas. É o pai que vai, é o pai que briga com outro pai, que briga com outro pai, vira aquele emaranhado
tanto nas casas, na família, porque o tio não pode falar com o sobrinho, a escola não pode falar com o filho, mas eu posso brigar. Eu, enquanto adulto, eu brigo com os adultos que estão ali mediando uma briga, mediando uma... muito em palestras sobre esse assunto da autonomia, né? Que muitas vezes o conflito já foi resolvido entre as crianças e os pais continuam brigando. As crianças estão lá de boa, faz tempo, e os pais perdem amizade, brigam. Então, buscar essa maturidade, buscar esse equilíbrio, um autoconhecimento, qual é a fase que o meu filho se encontra, o quanto que ele pode dar conta desse problema, levar a situação para a escola, discutir em casa, oferecer ferramentas para a criança, é o dever da família. E não simplesmente falar, eu não quero dar limites. Eu não quero fazer o que o meu pai fez, a minha mãe fez. Mas nós não precisamos repetir, mas nós podemos continuar no caminho do meio, um equilíbrio entre o que os nossos pais nos educaram, as coisas boas, né, desta educação, com a modernidade, e nos atualizando, trazendo a tecnologia, os estudos. Hoje, o que tem de educadores, de psicólogos que dão cursos e que formam e que educam, então vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para isso. Inversão de papéis. Qual é o papel que cada um ocupa? Então, a criança está no comando. É a criança que fala, eu vou demitir você para empregada, para funcionária. Meu pai te paga. Meu pai te paga. Pro professor. Eu já escutei. Sala de aula meu pai que paga seu salário. O que você vai fazer o que eu estou querendo? Eu já ouvi algumas vezes também e falo, ok, não é meu pai que me paga. Ele paga a instituição. Quem me paga é a instituição na qual eu trabalho. Se for uma relação de consultório, teu pai me paga para eu atuar com você. Sim. Mas eu não te devo. Claro que você fala de diferentes formas para... Você pode ouvir isso de um pai. Estou te pagando. Então, aí vem a questão do uso do poder. Mostrar que eu sou mais forte. E nós sempre temos que ter argumento para esse tipo de pessoa, não para você não ser vítima diante deles. Mas a inversão de papéis na família, a criança que decide para que escola se faz lição, se dorme. Não, o papel do pai é o papel do pai, o papel da mãe é o papel da mãe, o papel do filho é o papel do filho. Isso que você está falando, porque tem uma inversão também, porque eu acho que os pais acabam colocando até na própria escola um cuidado que deveria vir da família. Então a escola tem que se encarregar da educação também, então acho que é um papel que eu acho que vem muito de casa também, porque a escola não tem a função de vou educar o filho do zero, né? E acaba assim, a escola resolve, a escola isso, as instituições outras que o filho participa que tem que dar conta do meu filho, e eu saio desse papel de responsabilidade. Então fica complicado também isso, né? Você colocar na mão do outro uma responsabilidade que também é sua do cuidado dessa criança, né? E eu percebo às vezes um pouco isso, que os pais vão saindo um pouco desse lugar de educar. Sim. E colocando... Terceirizando. A terceirização acontece não só para a escola, mas é o terapeuta, todos os terapeutas, porque às vezes precisa de foro, psicólogos, e que bom que existe um mercado, mas é a isenção. Eu me isento e delego a responsabilidade só para quem cuida. Então, o verdadeiro papel de ser pai e de ser mãe está sendo terceirizado. É verdade, a gente sente isso. Quantos anos que eu estou na... 30? Não, pai, acho que 40 anos. Acho que 40, né? Não, 23. Isso mesmo. Pula essa parte. Pula essa parte, mas não é uma época, gente. É isso que eu quero dizer
diante desse tempo todo que eu estou na educação, não é uma coisa que está acontecendo agora. Isso já vem há muito tempo, já vem esse movimento, né? Agora só está mais latente, mas ele já começou faz muito tempo. Quando a palavra respeito, ela começou a ser desconstruída. E os papéis serem invertidos. Eu não estou falando da mãe que trabalha, não estou falando do pai que fica em casa, não é isso. É os valores de cada um dentro de casa. Porque hoje o home office virou comum. Nós temos pai e mãe dentro de casa, mas a qualidade de atenção que se dá, né, que se dá para esse filho. A terceirização, essa nós já tratamos. Os modelos, porque eu bato porque meu pai bate. Eu xingo, né? eu falo para o modelo de quem que eu sigo. E como que a escola vai quebrar, ou o professor vai ser respeitado, se a criança não está vivenciando esse modelo de convivência, de relação. Exposição à violência. A exposição à violência não é uma violência doméstica, mas a tudo que entra, filmes, os jogos. Os jogos, principalmente. É uma normatização, pronto. É normal. O que tem? É só um jogo de tiro. Mas as crianças hoje, eles compram no próprio celular. Eles compram sozinhos. E aí o pai não consegue acompanhar o que é, né? Eles colocam um cartão, põem um limite, e a própria criança vai lá, acessa e compra lá na... Então, o que acontece? A família deixa de acompanhar o que está sendo visto. Então, essa questão das telas que a gente sempre tem conversado a respeito. Está tudo muito fácil, né? Então, hoje, eu sinto que eles estão muito mais expostos e sem esse controle. Por quê? Porque controlar também dá trabalho. Então, educar dá trabalho. Exatamente. Quando eu falo... Tem manual, né, que eles falam. Quando eu falo, eu quero ser mãe. Ok, nasceu o bebê. E agora? E agora não dá para dormir a noite toda. E as pessoas querem continuar dormindo 12 horas por noite com um bebê recém-nascido. Você precisa brincar, você precisa interagir. Você lança o iPad com um instrumento e a criança não é estimulada. Aí ela demora para falar, né? Ela demora para aprender alguns comandos, porque ela está ali na tela. E dá a tela para um bebê, ele sabe geneticamente está chipado. No restaurante, no carrinho, sei lá, que deve ter o quê? 10 meses, 11? Já carrinho na frente. Não, é um crime, né? Os médicos têm falado muito sobre isso. Nós temos participado de muito encontro com neurologistas, com psiquiatras. O mal que as telas fazem para as crianças com menos de 3 anos não deveria receber nenhum estímulo de tela. E nós já estamos convivendo, né, com essa realidade. E fora isso, os maiores não têm limite também, né? Eles não conseguem dar limite para as telas. É uma coisa assim... Crianças que chegam na escola com sono, porque passaram a noite jogando. As referências de modelos não é mais o pai e a mãe. É o quê? São os youtubers. Exatamente. É quem eu sigo. E o que eles ensinam? As redes sociais. Eu tenho que ter canal no YouTube, eu tenho que ter no meu TikTok. E o que se vê, o que se aprende. Tem muita coisa boa nas redes, né? Tem muita coisa boa, mas a criança não tem a autonomia, o discernimento para escolher o que é bom. Então, a tutoria, a quantidade, a qualidade do que o filho está vendo, acompanhar, discutir, olhar as conversas de WhatsApp, crianças muito novas com o WhatsApp, coisas
bem sérias acontecendo por falta de tutoria. E a nossa pergunta é hoje para os pais: você já olhou o celular do seu filho? Mas às vezes a gente ouve mas é invasão de privacidade. Mas invasão de privacidade para uma criança de 7 anos, de 8, de 9, um adolescente. Quem paga a conta desse adolescente? Quem é o responsável por esse adolescente? Então, aí a escola coloca detector de metal, mas o pai não olha a mochila quando sai dentro de casa. É muita transferência. A escola tem que ensinar que não pode falar palavrão, a escola tem que ensinar que não pode ter bullying, mas é uma parceria. Nós precisamos de parceiros para educar. Tanto na clínica a gente sabe que quando a gente tem o apoio da família, nossa, desenvolve muito mais rápido, né? O paciente melhora rapidinho. Você tem o apoio da família, né? Aliás, família e escola, né? Eu sempre trabalho com a família, eu falo que é um tripé. É a terapia, a família e a escola caminhando para o mesmo local. E falando a mesma linguagem, né? Eu gosto muito de uma música do Renato Russo que ele fala. Não vai dar, né? Vai ser esse pouquinho. Não, até cortar. E enquanto nós olhávamos na mesma direção, enquanto você olha na mesma, todo mundo se fortalece. O casal olhando na mesma direção. Porque se o pai pensa de um jeito, a mãe do outro, como que a criança vai ficar? Eu colocar o meu filho numa escola que não fala dos meus valores. Você precisa procurar uma escola que venha, que agregue aquilo. Né? Não tiver, senão você vai ficar brigando com a escola o tempo todo, brigando porque você quer que os seus objetivos, os seus valores sejam colocados ali, e só que a escola ela tem uma outra dinâmica. Você quer uma escola, você é construtivista, você gosta de uma escola mais livre, uma montessoriana, e você coloca o seu filho numa escola mais tradicional. É choque, né? Aí isso não agrega, a criança não se sente fortalecida. O isolamento social, nós não podemos jogar toda a responsabilidade de tudo que nós estamos passando e tratando nos consultórios, nas escolas e socialmente, para o isolamento que ocorreu. Nós precisamos superar e buscar recursos para que esses 2 anos de isolamento, ele também não carregue o peso de gerações nesses 2 anos que nós tivemos. Não, tudo é a pandemia, tudo é isolamento. Passou, né? Passou. E agora? Acabou. E agora? O que eu faço? Vou ficar lamentando? Eu vou ficar olhando para... A mesma coisa de ficar culpando meu pai e minha mãe porque eles não tiveram tempo para me dar carinho, porque eu não tive o brinquedo tal, X, Y, Z. É o mesmo processo. Vamos deixar o passado no lugar do passado e seguir daqui para frente. Sim, fazer e agir, né? O que eu posso fazer com o meu filho a partir do momento que eu soube que ele tem um diagnóstico de déficit de atenção, que ele tem um diagnóstico de alteração do processamento auditivo, que ele está se sentindo apenas inseguro? O que eu vou fazer a partir disso? E não ficar culpando. Eu culpo o pai, eu culpo a mãe, eu culpo a avó, porque a criança é criada com o avô e com a avó. Eu culpo a babá que não tem cultura. E eu faço o quê? Então nós estamos numa sociedade onde busca culpados. E o nosso se isenta da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Se você, como pai e mãe, não assume a tua autorresponsabilidade, como que a criança vai assumir a autorresponsabilidade das ações, responsabilidade de tarefas de casa, etc. e tal? E esses valores, a pergunta que fica, e a gente mudar um pouco o rumo da conversa, em busca da solução, quando
esses valores foram perdidos? Quando nós começamos, podemos ouvir, né, cada um daqui, nós começamos a nos distanciar do que é certo. E o que é errado começou a ser normatizado. Aqui que tem, acho que a grande... O que tem? Não é nada. Amanhã a gente vê. Os valores que a família prega, que são... Eu não estou falando de igreja, quem vai, ótimo, cada um tem a tua prática, mas ter um valor espiritual dentro de casa, seja a religião que for, mas a criança saber que existe um poder maior. Claro que nós vamos falar de não acreditar, mas e o valor do pai? E o valor da mãe? E o respeito pelo avô? Né? A hierarquia foi perdida. Então, não é sim senhora, bater continência, mas é o respeito por Deus, pelos pais, pela família e pelo sistema, pelos irmãos. O tratamento, as palavras mágicas desapareceram. Por favor, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, dá licença. E exercer isso, são coisas tão simples. A escola está sendo muito criticada hoje pelo seu papel. A escola tem que fazer. E aí, a escola só tem que educar. Cumprir o papel de educar pedagogicamente. Isso, ensinar, mas não é o ensino. E não a educação. A educação vem de quem? Né? Vem de lá. Eu não consigo gerir uma família, mas eu consigo dar os valores e vamos ensinar matemática, português, história, geografia, conteúdo definido por série. Existe uma lei maior que define esse conteúdo que a escola está trabalhando. Ok, é isso que a escola vai fazer. A escola acabou ficando sobrecarregada, ela tem que cumprir o papel dela e, além disso, ela tem que educar. Mas não é o papel dela educar. Quando vem uma situação dentro da escola, e eu já falei sobre isso, é claro que o professor pode errar. O professor pode cometer erros. Mas o professor precisa de acolhimento, porque ele também tem uma vida, ele também tem uma estrutura, ele tem ensinamentos. E a escola, ao invés de deixar o professor ali cometendo os erros, ou precisamos readequá-lo e acolher, ensinar, defender esse professor das críticas, às vezes, na maioria das vezes infundadas porque a família, a criança quer do jeito dela. Chegar ao ponto de não aceitar, mas essa forma, esse exercício está errado. O enunciado do problema está errado. Não é eu que não sei. É o conteúdo que o professor escreveu que está errado. E claro que eu não sei a resposta, eu vou acusar o professor, né, de mudar a consigna, mudar o enunciado para que eu consiga acertar o exercício. Então, qual é o papel do professor? A escola precisa proteger esse professor, né? É um convite assim que eu faço às escolas: ouçam seus professores, escutem, porque senão o professor ele fica muito isolado, ele fica muito sozinho. Ele entra com o teu material, ele dá aula, ele enfrenta um grande número de alunos que às vezes não quer aprender, e ele tem que dar conta, e no final da etapa, ao final do semestre ou do ano, ele é culpado porque o aluno não passou de ano. Então tem todo um contexto onde uma equipe pedagógica, uma equipe multidisciplinar, os especialistas que ajudam essa criança, como a Silvana disse, precisamos ser um só.
andar na mesma direção, para fortalecer. Você sabe que até a fala, né? Eu escuto muito os pacientes falando assim, o professor me deu nota baixa. Eu falo, o professor não te deu nota baixa, você tirou essa nota. A fala já vem carregada, né, de uma cobrança e uma culpa, né? É que nem a charge, né? Então vamos pegar o professor na rua. Isso, a nota baixa foi minha, mas o professor que precisa apanhar. Exatamente. As queixas, porque às vezes o professor eles trazem as queixas e muitas vezes a escola não acolhe. Então, ouvir, né? Ouvir esse professor, orientar, assistir esse professor, ir na sala de aula, assistir a aula junto, normas de conduta para o aluno, chamar esses pais. O professor precisa se sentir protegido. Eu uso muito o termo quando eu me relaciono, quando eu estou em um atendimento, são minhas professoras. Elas são minhas. Minhas no sentido, peraí, que ela tem dono, entendeu? Tem quem defenda. Isso encoraja, fortalece. Eu sinto isso. E as outras pessoas, pode ser um aluno ou qualquer pessoa que estou atendendo, dá um passinho para trás. Por mais que o professor, às vezes, cometa um erro, nós podemos mediar, nós podemos ajudá-lo a ressignificar aquele momento com o aluno, ressignificar aquele momento com a família e mudar, né? Esses anos todos de trajetória dentro de escola, em atendimentos fora da escola também, isso é um fato concreto. O professor precisa de braço que acolhe. Desenvolver projetos com os alunos que os façam refletir com temas importantes sobre respeito, empatia, ter a diferença de conflito e incansavelmente a escola orientar a família e alunos e não aceitar como normalidade. Acho que o grande não é deixar para lá aquele leve desafeto, tudo dar importância e não esquecer, porque o que acontece muito na prática? Desculpa. A prática nos mostra que o caso, às vezes se traz um caso de bullying para a escola e trata, resolveu e aí ele é esquecido. Esses atendimentos, tanto da parte da escola, como família, professor, os terapeutas que acolhem os alunos envolvidos, esse caso precisa de manutenção e precisa de olhar, porque não é de um dia para o outro que aquele que pratica o bullying, ele vai esquecer, ele vai resolver. Então, os casos precisam de continuidade, de intervenção, observação, porque ele não se dilui de um dia para o outro. Enfrentar as ameaças e não sermos vítimas. As crianças falam muito assim: eu não vou falar porque eu tenho medo. Eu não vou falar porque eu tenho medo. Eu não falo porque eu estou sendo ameaçado. Mas isso acontece em todas as instâncias, né, gente? É o chefe, como eu já disse, é o vizinho que comete lá os seus erros. Eu não vou falar porque eu não quero arrumar briga com ele. É no trânsito, em qualquer situação, nos falta posicionamento.
e buscar a lei. Dentro da escola, o professor, a gente fala muito do ECA, que protege o aluno. Mas quem protege o professor? Quem é que dá esse suporte? Seria a hierarquia que protegeria, né? Que está se perdendo. Se perdendo. Seria a valorização do professor, né? A família valoriza, a família valoriza, a escola valoriza, a sociedade valoriza, então faz parte de um sistema. Sim. Essa valorização. Mas quando isso não ocorre, o que nós podemos fazer? Buscar ajuda jurídica, denúncias, porque eu já fiz curso, e o Guilherme Shelby, eu não sei se vocês o conhecem, ele é um procurador cristão, ele trata de bullying, abusos, e fala muito da lei, o que é certo você fazer, porque hoje não é politicamente correto, dependendo do termo que você usa em sala de aula, o professor acontece, é tudo contra. Então procurem estudar, porque eu acho que nós que lidamos com gente, com aluno, com professor, conhecer um pouco desta lei que nos defende. Porque, e ele fala, tem muita coisa dele, são muitos livros, depois eu passo um link para vocês de palestras e de temas que ele aborda, e ele dá muita sustentação para que nós fortalecemos as nossas ações e também aprendemos, né, para evitar descuido, evitar transtorno, evitar que o nosso nome seja desconstruído por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer quais são os nossos deveres, quais são os nossos direitos, o que é pertinente falar, ser, se colocar, mas tem uma lei que nos protege. E sempre buscar ajuda, o professor, a direção da escola, o pai do aluno que está sendo buscar as ajudas pertinentes. E não cruzar os braços e ficar no papel de vítima. O papel de vítima não nos leva a nada. Tem esse endereço, que é uma entrevista dele, se vocês depois quiserem publicar, isso é público, né? Tem bastante informação sobre essa proteção. Sim, é bom saber, né? Senão a gente só fica na culpa, reféns de todo mundo, né? A conscientização da crueldade na práticas ofensivas, agressões e bullying. Foi logo no começo que nós dissemos sobre isso. Foi. Essa crueldade que tem porque eu quero machucar. O prazer, né? Existente no sofrimento do outro. Né? O prazer, e isso precisa ser desconstruído. Atenção nas mudanças comportamentais, eu também disse, porque é este modelo, observar se a criança melhorou, se não melhorou, porque às vezes, para eu não me expor, eu faço tudo por debaixo dos panos, eu não apareço nunca. E aí esse bullying fica camuflado. A minha agressão, eu não tenho provas, ninguém tem provas, mas eu fiz. Eu não falei. Eu não, imagina, coisa da cabeça dele. E se outro não for fortalecido, ele vai continuar eternamente refém. Eternamente aceitando, né? Ele vai aceitando. O combater a expansão, que eu também já disse. Ouvir, acolher e aplicar normas de condutas. Acolhimento de todos, né? O saber ouvir, eu também já disse isso. E agora, qual é a norma de conduta? Na minha casa, se meu filho praticar o bullying, se ele teve alguma atitude de desrespeito para
com algum dos familiares, a não assumir responsabilidade, qual é a minha forma de conduta familiar? Qual é o código ético da minha casa? Fala que tem que ter a regra de conduta, as punições. É terceirizado também isso? Porque se a sociedade tem, a família tem, a escola tem, né, Silvana? Nós estamos falando a mesma linguagem. Exatamente. Nós estamos, está todo mundo igual, está dentro do meu contexto. Então, aí eu volto o que eu falei antes. A escola e a família têm que ter a mesma forma de pensamento. É ir pelo mesmo caminho que a gente falou. É o mesmo caminho. Eu estava falando que quando todo mundo olha na mesma direção. Isso. É uma música, né? O Renato Russo cantava essa música, cantem, esqueci o nome da música, mas é essa frase, quando olhávamos na mesma direção. Então, se nós olhamos na mesma direção, todo mundo se fortalece. E aí fica muito mais fácil, seja o resultado dentro da escola, dentro dos consultórios, porque a aplicação está sendo igual. A orientação aos pais, buscar essa orientação aos pais. Os pais precisam, a gente precisa contar para os pais que precisamos retroceder um pouquinho. Como eu disse antes, buscar o caminho do meio. Nem tanto ao mar, nem tanta terra. Pegar tudo que é ruim? Não, que é ruim, que foi. Vamos pegar o que é de bom do passado e vamos trazer para... Vamos atualizar, né? Isso. Agora, a Maria Antônia tem uma resistência grande dos pais em relação à orientação, né? Isso a gente sente muito. Tipo assim, a grande parte fala assim, mas isso é frescura, na minha época não tinha orientação para pais, não existia isso, né? Só que assim, é outra época. Hoje precisa, né? Para lidar com essa sociedade que a gente tem hoje, com todas as questões que nós temos hoje, os pais precisam ser orientados, porque não é fácil, né? Mas tem uma resistência aí para assumir isso, sabe? Falando em resistência, nossa, muito bem lembrada. A palavra resistência, ela está impregnada dentro de nós. Então, nós temos resistência para o novo, nós temos resistência em aceitar a ideia do outro, sempre a minha ideia que é a melhor, o meu método que é o melhor. E nessa competição, eu não resolvo. Porque é desse jeito e acabou. Aí vem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou morrer assim. Mas o meu pai fazia desse jeito. Nós ouvimos muito dentro do consultório, né? Sim. Mas o meu pai era assim. Ok, então vamos saber o que o teu pai trouxe de bom e vamos colocar na educação de hoje e fazer essas mudanças e quebrar as resistências. Resistência para mudar hábito alimentar, para colocar os exercícios, fazer prática do nosso dia a dia, a maneira de falar, uma das grandes das minhas energias que estão sendo colocadas ultimamente nos atendimentos, que as pessoas mudem o seu jeito de falar com o outro. É a comunicação. Vou falar um pouquinho, né? A gente está caminhando para o final, tem algumas dicas. E como que eu posso mudar o meu jeito de falar, falando as mesmas coisas de um jeito diferente, sem ser agressivo. Eu posso falar para o meu filho, por que você não fez isso? Filho, por favor, não deu tempo de você fazer o que a mamãe propôs? Posso te ajudar? É diferente. E aí, mudar esse discurso vem muito da comunicação não violenta. E a sociedade está impregnada, né? Totalmente. Em todas as situações. Em todas as situações de uma comunicação violenta. Você não é do meu jeito, então eu descarto. Tem individualismo nisso, né? Tem. Você não acha? Tem. Eu acho que cresceu a coisa da individualidade, sabe? Tem que trabalhar, tem que ser
ter a sua individualidade, você tem os seus direitos. O empoderamento, né? Uma A palavra de honra é empoderamento. Todo mundo quer se empoderar. Todo mundo. Então, eu acho que cresceu num ponto que passou a ser egoísmo, passou a ser uma individualidade exacerbada, que não pensa no outro, não tá nem aí porque o outro, entendeu? Eu acho que exagerou aí nesse ponto. Eu tenho, eu não sei se a gente tem tempo, é um vídeo sobre bullying, mas ele traz reflexões práticas. Então ele traz ideias assim, diante, e cabe para nós, para não sermos reativos. Porque o que faz com que a gente nós não atinjamos os nossos objetivos? É a nossa reatividade. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta e você reage negativamente. Esse vídeo é um americano e ele traz muito um jeito diferente de abordar de você reagir diante de um bullying. Porque você desconstrói o outro e você não fortalece o outro. Sim. Eu achei muito interessante. A gente pode deixar o link para vocês assistirem, porque a gente fortalece, nós precisamos fortalecer. Mesmo nós precisamos nos fortalecermos diante do público que nós atendemos. Sim. Né? Porque as acusações vêm. Eu queria mostrar para você que eu sei mais do que você, e não é, nós estamos caminhando junto, é uma caminhada só. Disputa, né? Aí é disputa. A corda vai para que lado? Quantas vezes eu falo para os pais, assim, quando começa uma crítica à escola muito grande por parte da família, começa a criticar, e assim, muitas vezes sem motivo, né? Quando é sem motivo, eu falo assim, então, mas o objetivo da escola é o mesmo que o seu. É ajudar o seu filho. No caso da escola, é o aluno. No seu caso, é o seu filho. O objetivo tem que ser o mesmo. Se não é o mesmo objetivo, não vai dar certo. Não vai chegar em lugar nenhum. Né? Como é o meu objetivo também, ajudar seu filho. Então, para entender isso, né, que é muito importante. É esse do YouTube que está aqui? Não, do YouTube tá. Aí precisa colocar no anterior. Tá aqui, ó. Depois a gente põe. Esse daqui. Ele vai abrir um vídeo. Tá. Reflexão dos desafios. Facilitar a vida dos filhos e remover o obstáculo é um bom caminho? Quando nós falamos de autonomia, eu estou fazendo com que o meu filho seja um ser autônomo, que resolva, que se posicione, que seja responsável, eu gerir os conflitos. Aqui eu só estou revisando o que já foi falado. Porque é muito comum, os pais fazem muito comparação com os filhos. Porque eu não era assim. Mas você eu não sei para que você puxou. Ah, você é igual ao seu avô. Ah, o teu irmão não é assim. Isso desconstrói o outro de uma forma que os pais não têm noção. Então, nós que lidamos com o público, falar, né, sobre essa questão das comparações. Ao invés de comparar, valorize e incentive. A desqualificação que eu falei o tempo todo, desqualificação. E nós também podemos, diante da prática de cada um aqui, às vezes nos sentimos desqualificados quando um pai coloca a tua prática, os teus anos de trabalho, de estudo, porque você está levando. Eu lembro, eu tive um atendimento e eu encaminhei para a avaliação do processamento auditivo, porque não tinha explicação. Ela não aceitava um monte de orientações. Eu falei, vou começar a bater em algumas teclas para ver se vai. Aí quando chegou o resultado, claro que não deu, mas eu precisava eu sabia que não ia dar. Ela pegou o resultado, jogou na minha mesa. Só que a questão
não era um PAC, eu queria fazer o PAC para chegar em outra questão. Eu precisava montar a minha rede. Né? Eu tenho famílias que você é muito direto no atendimento. Eu atendo uma família e que é um quadro caótico, mas eles fazem tão bem a lição de casa, eles colocam tanto em prática, gente, que um nível cultural completamente diferente e uma assertividade, um desejo de melhoria, que é a coisa mais linda do mundo. Né? Isso é importante. Eles colocam em prática tudo que é proposto e aceitam, quebra a resistência, porque querem a mudança. Agora, quando você só quer um rótulo, quando você só quer um rótulo para você delegar, não há transformação. Não, porque a família não mudou. É que no fundo a família quer a mudança, mas ela não quer ser envolvida. Ela quer que você mude seu filho. A escola mude, o terapeuta mude, que todo mundo mude. E a autorresponsabilidade. Mas não é comigo, a mudança eu estou pagando para vocês mudarem. E mais ou menos isso. Também vai falando assim, mas eu estou pagando para ela te escutar. É mais exatamente. Eu falei, você não falou isso pro seu filho? Aí vem os combinados e ameaças. Então, se você não tirar nota, eu vou te tirar dessa escola. Vai tirar, não vai cumprir. Um paciente me falou isso essa semana. Não, minha mãe falou, se eu for para fora mais uma vez, ela me tira desse escola. Não vai tirar. Você não vai falar que você não vai cumprir, né? Essa é a primeira regra básica de orientação dos pais, né? Então, o que é frustrar? O meu filho não pode ser frustrado, porque se ele for frustrado, ele vai sofrer. Se ele vai sofrer, eu não sei o que fazer. Ele está chorando. Você pode conversar com ele porque ele precisa ir para a recuperação? Você conversa com ele que ele precisa estudar? Você dentro dos consultórios e nas escolas, a responsabilidade é nossa. Mas quem está dentro de casa? O filho é de quem? Né? É claro que nós fazemos o nosso papel, mas essa voz da autoridade familiar, ela tem uma influência maior do que a nossa. Eles passam na família. Né? Deveria ter. Deveria. Então. Muitas vezes não tem. Não, mas acaba tendo a influência, só que pro lado ruim, porque não é feito nada. Né? Então E nós já falamos da autonomia. Sim, né? Que a frustração faz parte da autonomia. Da construção da autonomia. Né? Se eu me frustrar, é muito normal. A criança, se ela ganha no jogo, ela fica muito feliz, desconsidera o outro, desconstrói o outro. Se ela perde, ela sofre porque ela perdeu. Aí também tem... É tudo muito intenso e muito pessoal, né? Cada um encara de uma forma diferente. E não é ganhar, ganhou, hoje eu ganhei, mas eu perdi. Não, porque naquele time tem gente melhor, você precisa resolver o problema do time. Não, quem faz a escolha do time é você. Então, senão nós também entramos nesse jogo dessa necessidade, porque ninguém quer ser frustrado. Clareza de limites. Isso é muito importante. Né? Eu falo muito, eu uso a metáfora de cerca de arame farpado e cerca de elástico. Se os nossos filhos, os nossos alunos sentem que os limites são elásticos, ele vai caindo e vai esticando e nós não perdemos o controle. O arame farpado, gente, não é para machucar. É para sentir. Colocar o limite. Sentiu, opa, voltou. Porque o limite é aqueles combinados da família. E fazer os combinados dá trabalho, porque você tem que supervisionar, você tem que fazer a tutoria. É mais fácil falar não ou sim, né? Sim. Combinar, articular, construir um combinado dá mais trabalho. Muito mais. Processo de mudança. Incentivar a organização pessoal, o autocuidado,
Porque se eu cuido do meu próprio material, se eu busco a minha organização, se eu sou responsável pela minha própria tarefa, eu vou ter autonomia. Agora, é muito normal as crianças não tomarem café da manhã, não se alimentarem, não levarem lanche para a escola, ir para um processo terapêutico sem almoçar. Tem uma responsabilidade familiar, mas se você tem essa organização, você passa para o seu filho, você passa para o seu aluno. E a escola é organizada, a sociedade é organizada. Discutir e vivenciar os valores familiares, as regras, respeito e empatia. Quando que os valores são discutidos dentro de casa? O diálogo é importante, né? Quando que existem as conversas? Quando existem as conversas de família? Para contar sobre as histórias familiares, os valores. Olha, aqui nesta casa isto não acontece. Isso é falta de respeito. Tratou um funcionário, tratou alguém de uma forma desqualificativa, qual o papel desse pai com este filho? Vai deixar? Então, quais são as regras familiares? O que é respeito? O que é empatia? Mas eu tenho que exercer isso com a criança, ser empática também com a dor dele, porque se olha que ele está chorando lá, ele chora 3 horas e você não vai lá acolher, saber o que está acontecendo, retomar, ressignificar aquele momento, mesmo que seja um momento de castigo, a criança vai se sentir abandonada. O adolescente também, o adulto também. É tão bom quando você não está muito bem, vem um amigo e fala: estou sentindo que você não está bem. Vamos tomar um café? Vamos conversar? A criança precisa desse acolhimento. E dentro de casa é onde é a casa dela. E muitas vezes isso tem acontecido na escola. O professor que percebe muita coisa, orientação educacional, os colegas que vêm e contam alguma coisa, mas não tem quem está ali dando a tutoria e gerenciando. As atitudes assumir, né? A criança assumir, e nós, todo mundo, que a autorresponsabilidade, atitudes e consequências, gerir os conflitos, as posturas de respeito, responsabilidades escolares e domésticas e conscientizar-se do filho real. Nós já tinha falado sobre esses itens anteriores, mas quem é o meu filho real? Senão eu fico com o filho idealizado. O filho ideal, não real, né? Porque eu idealizei, não que realmente. Quem é esse filho que eu tenho aqui? Não é aquele que eu idealizei e tem o dia do sacrifício. Né? Tem o dia de você fazer esse sacrifício e entrar em contato com o seu filho real. E ali nasce a verdadeira mãe, nasce o verdadeiro pai e o filho. Né? O filho que precisa de orientação, porque é muito comum dentro dos consultórios e da escola você ouvir a seguinte frase: meu filho não fez isso, meu filho não fala palavrão, ele é muito inteligente, imagina, ele sabe ler assim. E aí quando você vai levando as más notícias, porque nós estamos num grupo aqui que nós levamos as más notícias. Olha, teu filho está com problema de compreender a leitura, a interpretação, não está ouvindo muito bem, a psicopedagogia, a psicologia, o professor. Nós levamos boas notícias, mas nós também levamos má notícias. E aí? Eu não quero ver, eu não quero entrar em contato, porque esse filho é o meu filho idealizado. O meu filho real, eu não quero entrar em contato. E o nosso papel é quebrar essa resistência. E nós voltamos para a palavra resistência. Exato. É uma grande luta e perseverança da nossa parte, insistir com os pais em tendo os diagnósticos. Aplicar a empatia todos os dias, assumir a autorresponsabilidade, estabelecer uma comunicação não violenta, clara e objetiva. Sim.
É o modelo, né? Tem que ser o modelo. O que você entendeu do que eu disse? Porque às vezes a criança está com um sinal de interrogação imenso, ou ela não está aplicando, ou ela não ouviu, ela está fazendo outra coisa. Você pode repetir o que eu falei? E dessa prática, vou contar um exemplo pessoal. O meu mais novo, ele aprendeu isso muito rapidamente. Ele fala assim: mamãe, por que você está falando dessa forma? Aí eu me arrumo. Porque foi a prática, nós fizemos combinados. Quando nós falarmos de uma maneira que não é adequada e fique de uma forma mais tensa para o outro, a gente ressignifica, você retoma. Então, a comunicação é a chave para melhora da Vamos nossa... dialogar, né, Maria Antônia? Exato. O diálogo é conversar. muito importante. Necessidades irrefutáveis. Eu acredito que nós precisamos disso. Sentir pertencente ao grupo, à família. Um dos piores sentimentos que você pode ter é não sentir pertencente. Eu não sou amado, não sou querido, eu não tenho cuidados. Se eu como, se eu durmo, se eu assisto televisão, se eu estou doente, se eu passei mal na escola ou não, se os papéis de casa não estão nos seus lugares definidos, isso vai gerando conflitos internos e que pode desconstruir a sua autoimagem. Um convite a todos. A retomada dos valores, que é ensinar o básico, como eu disse anteriormente. Cadê as palavras mágicas? Eu disse bom dia hoje para o meu filho, eu dei um beijo no meu filho, eu comprei no mercado aquela coisinha que ele gosta, eu mandei uma mensagem de WhatsApp, eu liguei, eu telefonei, almocei com os adultos, eu cuidei. As palavras mágicas, como nós já dissemos, respeito às boas maneiras. Hoje é tão comum você estar conversando e as crianças entrarem no meio da conversa, eles não pedem licença. Aí vem a questão do limite. Esse limite é meu. E o limite de dormir no meio do pai e da mãe? O quanto que as confusões não ocorrem. Onde está essa criança? Está no quarto? E o casal como se encontra, né, deixando essa criança ocupar um lugar que também não é dele. Criança é no lugar de criança, pai e mãe no lugar de pai e mãe. Incentivo à prática esportiva, a boa alimentação. Hora do lanche. O que vem? Salgadinho, suquinho, chocolate, bala. Nós achamos uma lancheira repleta de coisas, amarramos, colocamos na geladeira para conservar, não tem dor. Mas lotada, assim, parecia que era coisa para umas 10 pessoas. E era só pela hora do lanche. Como nós começamos a anunciar, e quem é ela? Acho que a criança deve ter se sentido constrangida, uma lancheira de marca, e está guardada de tanto lanche que tinha. Dava para umas 10 crianças, juro. O esporte, prática esportiva, alimentação, buscar um diálogo dentro de cada uma das suas religiões, ou a própria família ter essa discussão, leituras de textos. Se não tem tempo, horário do lanche da noite. Não dá. Eu falo do horário de família. Horário de família. Horário de família. Horário Nossa de família. semana. Quarta-feira, das 7 às 8, a gente vai se reunir
E vai conversar, vai nos estabelecer regras. Excelente, colocar dentro da rotina da Faz família. parte da família esse horário. Isso. Né? Que seja meia hora de lanchinho, mas é aquela sim. meia hora. O valor do desenvolvimento social, emocional e espiritual. E a minha mensagem final é essa. Acreditemos na capacidade de mudança de todos que estão ao nosso lado, na educação que damos, na escola que ensina e no amor que permeia as relações. Porque sem amor, gente, Nada acontece. nada acontece. Muito bom. Obrigada. Olha, a gente quer te oferecer essas flores em forma de agradecimento. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Tirar uma foto. Ah, é? Eu já tirei tantas, eu tava mexendo no celular pra isso. Já postei na hora.